sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Eu sou Fred Ferreira e esta é a primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo Brasília nas eleições deste ano. Ao meu lado, a Rita Yoshimine, que está comigo nessas entrevistas. Oi, Rita. E aí, Fred? Olá também para você que nos acompanha. Na nossa série, você já conheceu as propostas dos candidatos Ibanez Rocha, do MDB, Paulo Otávio, do PSD, de Robson, do PSTU, de Isalci, do PSDB, de Lucas Salles, do Democracia Cristã, do candidato Renan Arruda, do PCO e de Teodoro da Cruz, do PCB. Apenas a candidata do PDT, Leila Barros, não aceitou participar, alegando compromissos de campanha. Nós continuamos as entrevistas com os candidatos ao Palácio do Buriti. A ordem foi definida em um sorteio no dia 16 de agosto, com a presença dos representantes de todos os candidatos. E as entrevistas de 20 minutos gravadas entre os dias 25 e 26 de agosto. Nossas conversas ficarão disponíveis sem cortes, tanto em vídeo como em áudio no G1 e nas plataformas de podcast. Nosso entrevistado de hoje é o candidato Coronel Moreno, do PTB. Bem-vindo, candidato. Boa tarde, Rita. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nesta hora. Dizer que é uma grande satisfação, agradecer a oportunidade, agradeço primeiro a Deus. E é a grande oportunidade de estar aqui agora para a gente conversar um pouco, falar algumas propostas de governo, conversar um pouco sobre o Distrito Federal, nesse momento tão especial que é a nossa eleição. Ok. Bem, o candidato é natural de Brasília, Elziovan Moreno, tem 50 anos, é policial militar do DF desde 1992. Ele é ex-comandante do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, da Polícia Militar, e se candidata pela primeira vez ao GDF. Nossa conversa com o candidato Coronel Moreno terá 20 minutos de duração e o tempo que começa a ser contado a partir de agora. Candidato, uma parte do eleitorado não conhece ainda a sua trajetória ou de vida política. O senhor poderia então resumir, falar brevemente um pouco sobre a sua história para o eleitor de Brasília? Bem, eu sou Elziovan Matias Moreno Lima, sou Coronel Moreno da Polícia Militar do Distrito Federal. Tenho 30 anos de serviço, completei 30 anos agora, no mês de maio. Sempre trabalhei na parte operacional, tive a oportunidade de comandar diversas unidades com responsabilidade diária, Gama, a parte de Santa Maria, Recanto das Emas, a parte central do plano piloto. Então, eu estou nesse trabalho como Força de Segurança Pública, em especial na Polícia Militar, já há 30 anos. Então, eu venho nesse meu trabalho junto com a sociedade, junto com a comunidade, desenvolvendo essa parte da segurança pública. Candidato, até aqui o senhor ainda não exerceu um mandato eletivo, seja como deputado distrital ou no Congresso, e o senhor tenta logo a Câmara, ao Palácio do Buriti, O senhor já quer pleitear justamente ao cargo mais alto aqui do Executivo do Distrito Federal, que é o cargo de governador da capital da República. Por que começar pelo Buriti? Isso, o que acontece? Muito bem colocado, Rita. Eu tenho 30 anos de serviço na corporação completados em maio, no mês de maio de 2022. E a Polícia Militar, as forças de segurança em geral, em especial a Polícia Militar, que é a corporação que eu faço parte, ela é uma instituição que está muito entrelaçada com a comunidade. Então, desde 92, assim que eu entrei, a gente está próximo à comunidade. A gente está entendendo, vendo os problemas da saúde, acompanhando de perto os problemas da mobilidade urbana. A gente acompanha de perto a parte os problemas na área de ensino. Nós temos escolas compartilhadas, nós temos batalhão escolar, nós temos projetos como o Provid, como o Proerd, inseridos nas nossas escolas. Nós temos o batalhão ambiental, então a parte nessa seara de crime ambiental, de meio ambiente, nós estamos trabalhando. Nós trabalhamos com a parte diplomática, nós trabalhamos com a parte de trânsito, enfim. Fred, o senhor acha que já está perto da comunidade, não precisaria ser deputado distrital, federal, seria isso? Exatamente. O que ocorre? Essa experiência de 30 anos que eu tenho, eu nunca fui político, nunca tive mandato de 4 anos, 8 anos, mas eu tenho 30 anos colado na comunidade, 30 anos acompanhando os problemas da comunidade diuturnamente. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse é um diferencial que nos leva a ter uma experiência muito grande das necessidades da corporação e também da necessidade dos nossos funcionários públicos. Então, diante de toda essa experiência que o senhor conta para nós, nessa proximidade com a comunidade, qual seria, se eleito governador do DF, sua primeira assinatura, seu primeiro ato, primeira medida, digamos, prioridade
Janeiro de 2023. Isso, de janeiro de 2023. Vamos chegar lá, se Deus quiser. A primeira prioridade de um governador, de um governante, eu entendo que ele tem que saber o que tem na mão dele, o que tem no governo. O que você é bom do governo, você mantém. O que não estiver funcionando, você descarta, você vai ter que trocar, você vai ter que substituir, você vai ter que excluir. Isso é o principal. E o principal elemento dessa sua gestão tem que ser a comunidade. Se a população está satisfeita com o serviço, ok, vamos dar seguimento, vamos aprimorá-lo mais ainda. Se a sociedade está insatisfeita, nós temos que imediatamente recuperar e mudar esse plano que está sendo ali, porque a sociedade não está atendendo da forma satisfatória. Preciso começar a conversar com o senhor sobre segurança pública, já que o senhor é desta área específica. Aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, a gente tem um déficit de policiais, né? Muitos estão aposentando e nunca se consegue completar o total do efetivo, que seria em torno de 18 mil pela lei, policiais pela lei. Isso. O que o senhor pretende fazer para aumentar o número de policiais militares e também de policiais civis aqui no Distrito Federal? É muito bem colocada essa pergunta, Fred. A segurança pública, ela é uma questão prioritária, porque ela mexe com a proteção à vida das pessoas. Então, as forças de segurança ela tem que estar alinhada com o governo. Eu entendo que o Estado ele serve para servir, ele foi criado para servir a sociedade. E a segurança pública é o quesito fundamental, que é a proteção à vida. Então nós temos que fazer investimentos. Se houver necessidade da contratação, como você bem falou, Fred, que realmente tem um déficit de efetivo, nós vamos trabalhar para recompletamento dos efetivos. A cada ano? Disso, a cada ano, mas dentro da possibilidade orçamentária que o governo comporta. Nós temos que atrelar isso à contratação, além da contratação de policiais civis, né, bombeiros, de policiais militares. Dentro do que rege a parte orçamentária, nós temos que investir em tecnologia. Nós vivemos numa era tecnológica. Então, o que seria isso? Câmeras? Tecnologia. Nós temos um projeto de monitoramento de câmeras de vídeo em todas as regiões, as áreas públicas, né? Você faz esse monitoramento com vídeos. Todas as cidades, candidato? Em todas as cidades. Esse monitoramento ele tem que estar entrelaçado com o banco de dados, que nós vamos fazer a integração de dados, porque nós temos que trabalhar de forma integrada. A Polícia Militar, a Polícia Civil, as forças de segurança têm que trabalhar juntas, porque nós vivemos em prol da sociedade. Então não tem que compartimentar a segurança, ela é única. E nós temos que trabalhar juntos para dar a melhor qualidade de segurança para a nossa população. Esse é o nosso objetivo. Então nós temos tecnologias além do 190, 197, 193, aplicativos, desenvolvimento de aplicativos, implantação de aplicativos. O senhor colocaria policiais para atender o 190 ou colocaria terceirizados, como já ocorreu em alguma etapa de governos anteriores? Olha, excelente colocação, Fred, não teria melhor. O que ocorre? O 190 tem que ser um policial militar, que é o nosso caso, eu digo as forças de segurança, mas você falou 190, quem atende é um policial militar. Por quê? Pelo telefone já tivemos várias situações que nós conseguimos salvar a vida de pessoas, orientar pessoas em determinadas situações de crime, colher informações importantes para que se passe para via de rádio, a rede de rádio, informações que cheguem às nossas viaturas para que ela faça um atendimento com maior eficiência. Então, se você coloca uma pessoa que não tem essa experiência, essa vivência policial, todo policial que atende 190, ele já foi policial de rua. Então, quando ele ouve a ligação de uma pessoa aflita, querendo um socorro urgente, ele já sabe o que falar para aquela pessoa para primeiro tranquilizá-la, proporcionar segurança na informação e colher dados importantes que vão ajudar a polícia da área, mas a policiamento da área. Ao mesmo tempo, é uma pessoa que já foi da rua que atende, mas é menos um policial na ronda, né? Uma vez que já existe um cobertor curto, existe um déficit, o governo tem feito curso de formação, contratado policiais militares, mas sempre para suprir ali ausências, aposentadorias, pessoas que acabam sendo exoneradas. Ele não consegue justamente cobrir esse cobertor, como disse o Fred, de um déficit de cerca de 8, 9 mil, quase 9 mil policiais. Isso, bem, Rita, o que ocorre? Alguns policiais que trabalham no Centro de Operações da Polícia Militar são do PTTC, que é contrato por tempo certo. Então são policiais que estão na reserva e são contratados para retornar e trabalhar naquela função ali de atendimento 190 ou até o despacho das viaturas. Então uma pequena porcentagem são policiais da ativa e uma grande porcentagem são policiais que são designados para retornar e trabalhar nessa área de atendimento às ocorrências, tanto no despacho do 190, que recebe milhares de ligações por dia, quanto no despacho das viaturas. E aí uma questão polêmica que tem em outros estados já, Rio de Janeiro, São Paulo,
sobre a questão das câmeras instaladas nas roupas dos militares, dos policiais militares. O senhor é a favor disso? Vai implantar esse tipo de equipamento nos policiais e excessos serão punidos? O que ocorre? O policial militar é as forças de segurança, vamos falar assim, em geral, são agentes do Estado para manter a lei e preservar a vida. A câmera de segurança, ela deve proporcionar ao policial o controle. Se ele tiver o controle da câmera, eu acredito que seja realmente algo bom para a instituição policial, para dar uma segurança jurídica no policial para ele responder determinadas situações. Nós observamos, né? Vamos observar que existem decisões do judiciário. Então, o senhor é a favor dessas câmeras? Sou a favor das câmeras, que o policial tenha o controle delas, que a instituição tenha o controle das câmeras. Porque você, com o registro de imagem, você tem condições de preservar ali uma situação que as pessoas inventam ou falam que o policial tomou. Mas aí o policial pode desligar a câmera em algum momento. Mas aí o policial pode desligar a câmera em algum momento. Não, ela não desliga, ele tem o controle. Essas imagens passam para a corporação. Eu acredito que dessa forma você consegue fazer com que tenha transparência no trabalho. Mas eu não entendi o controle. Seria ligar, desligar? Não. A câmera tem o controle no banco de dados da corporação para ter o controle dessas imagens. Tá. Porque o policial ele trabalha com lisura. O policial não trabalha errado, ele trabalha de forma correta. Muitas pessoas que acusam os policiais de alguma situação são inventadas. A gente observa muito nas redes sociais, né? A pessoa chega lá, começa a se bater na viatura para dizer que foi lesionado. A pessoa começa a falar que se joga no chão, fala que o policial chutou, que o policial, né, deu uma rasteira, e às vezes não é nada disso. Candidato, aproveitando, o senhor nos disse aqui que tem 30 anos de experiência, né, na área de segurança pública, trabalhando com a sociedade. O senhor vem de uma categoria, mas em sendo eleito governador, o senhor governa para uma população heterogênea, né? Não só da segurança, mas enfim, de outras categorias. O senhor conhece as áreas mais violentas do Distrito Federal, Sim. Sabe o mapeamento. Nesses lugares, o que falta é mais presença da polícia ou mais presença do Estado? O senhor colocaria mais policiais ou mais serviços do Estado para a população? Bem lembrado. Nessas áreas mais carentes, nós temos que ter a presença maciça do Estado. A Polícia Militar, a Segurança Pública é um componente do Estado. Nós temos que ter a saúde pública de segurança, saúde primária. Nós temos que ter uma área de ensino que você resgate as crianças, os adolescentes para uma perspectiva de futuro melhor. Você tem que proporcionar a ele uma mobilidade para o seu deslocamento para o seu trabalho. Então você já entra na parte de acessibilidade, na mobilidade urbana, transporte público. Você tem que proporcionar aquelas famílias que não têm suas escrituras, né, receber um lote, não recebeu sua escritura. Então tem que dar dignidade para aquela família, para ela ter o sentimento de pertencer, de ter uma propriedade. Então o Estado tem que estar nos locais mais carentes como completo. Não basta chegar lá e botar a repressão, polícia militar, polícia civil investigando, o bombeiro, Detran. Não, você tem que ter o Estado por completo. Eu acho que o Estado por completo, você consegue fazer com que aquela comunidade ela prospere e ela tenha confiança no Estado que serve para o seu bem-estar, proporcionar o seu bem-estar. Então o senhor pretende trabalhar, se eleito governador, numa prevenção, levando o Estado para as populações, para as pessoas que mais precisam, inclusive nessas áreas onde há uma mancha ali de criminalidade maior. Exatamente. Uma vez que a Polícia Militar, enfim, a Secretaria de Segurança tem esse mapeamento. Exatamente. Por exemplo, se você tem uma escola compartilhada, essa escola compartilhada tem a presença de policiais na parte da disciplina. Então, essas escolas compartilhadas afastam essa presença do policial que está na parte disciplinar, porque a gestão da escola cabe à Secretaria de Educação. Então, o senhor é a favor da escola compartilhada? Totalmente a favor. Só manteria o modelo? Eu manteria o modelo. Ampliaria? Porque as escolas compartilhadas, ampliaria sim, com certeza, porque as escolas compartilhadas, elas trazem um benefício para a sociedade. Você dá perspectiva de futuro para a criança, você mostra que a criança ela tem exemplos bons a ser seguidos, você afasta a criminalidade, você afasta o adulto que quer cooptar, né, aquelas crianças, o adulto que quer recrutar crianças ali para um tráfico, ou provavelmente para o próprio usuário. Então você afasta a criminalidade da escola, você afasta o tráfico, você afasta qualquer tipo de ato criminoso que possa acontecer naquela escola e na proximidade das escolas, ao redor das escolas. Porque você tem uma escola compartilhada, o efeito dela é tão benéfico que atinge até a família das crianças. A família chega em casa com uma nova perspectiva. Sim.
Inclusive, a gente fazendo reportagem, né, Fred, a gente percebeu o seguinte, existem famílias que de fato aprovam o modelo e gostam. Por outro lado, existem relatos de estudantes e de pais que reclamam da maneira como alguns policiais militares agem dentro de uma escola de gestão compartilhada. Por exemplo, alguns conflitos, né, entre aspas. Como um estudante lá do SED 1 da Estrutural disse, inclusive a gente tem até o áudio nisso, né? O policial chegou a ameaçar dizendo que iria arrebentá-lo. Numa outra ocasião, uma outra escola, um estudante disse que foi imobilizado e recebeu spray de pimenta que é usado em manifestação, que a gente sabe com adultos, né? Não com crianças ou adolescentes. Então, de que forma expandir o modelo, manter e expandir, como o senhor fala, mas também evitar esse tipo de coisa dentro de uma escola, né? Isso, muito bem lembrado, Rita. O modelo da escola compartilhada, Fred, ele é um modelo totalmente democrático. Você faz a reunião de pais e alunos, né, mestres, e você apresenta o projeto da escola e ele tem que ser aprovado pela comunidade. A partir do momento que a comunidade aprova, e hoje a aprovação das escolas compartilhadas de em torno de 90% a 95%, esses casos que nós vimos divulgados na imprensa são pontuais. Por quê? Mas tem um levantamento da PM que diz, inclusive, que as ocorrências aumentaram desde que foram implantadas as escolas militarizadas. O que ocorre? Se você tem uma escola que não é militarizada, você não tem o acesso às informações. A criminalidade acontece, o tráfico acontece. A partir do momento que você coloca a gestão compartilhada, isso começa a ser divulgado, porque você está combatendo a criminalidade. Então esses dados vão aflorar. Nesse sentido que acontecem essas informações. Porque as escolas compartilhadas, nós temos relatos que são escolas que estão progredindo, estão evoluindo. Os alunos gostam da gestão compartilhada, porque é voluntário. Quando você apresenta o projeto e a população, a reunião de pais, mestres e alunos, todos aprovam. A partir do momento que tem a aprovação da grande maioria, não é 50%, 51%, 90% a 95% aprovam. Então esses casos são pontuais. Esses casos que a Polícia Militar se envolve na ocorrência são pontuais. O policial age ali de acordo com a necessidade do momento que ele tem que agir. Candidato, já falamos de segurança, passamos por educação, porque tem a ver com as escolas militarizadas, mas eu queria introduzir outro assunto com o senhor também, que é sobre saúde. Saúde, muito bem. O que o senhor pretende fazer com relação à saúde pública aqui no Distrito Federal? Tem hospital lotado, tem cidade que não tem hospital, as UPAs nem sempre têm médicos ou materiais. Como é que o senhor vai resolver esse problemão? Exatamente, muito bem lembrado, Fred. Até você que está nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. A saúde pública, ela é uma questão muito importante e acho que deve ser prioridade. Porque a gestão pública, a administração pública militar, que nós trabalhamos há 30 anos, ela é baseada em algumas coisas muito importantes, que é a fiscalização e controle rígido. Nós somos uma instituição de 200 anos. Identificação e priorização do problema. Então, você vê falar, né, Fred? Tem dinheiro? Tem. E recurso tem, graças a Deus, tem muito dinheiro. Graças a Deus o país está numa crescente evolução e tem muito dinheiro para investimento. Falta gestão, né? Todo mundo fala isso? Falta gestão. Aí o governo, 2 governos atrás, todos os governos que a gente viu, desde quando eu entrei, 30 anos, falta gestão. E a saúde está do mesmo jeito. Então, eu acrescento um item a mais. Além de você ter o valor, recurso financeiro, melhorar a gestão, você tem que ter o principal, que é o quê? A vontade. Você tem que despertar a vontade no servidor. Porque o servidor ali, o médico, os enfermeiros, eles têm que estar... E a gestão, a administração, principal administração, tem que ter a vontade de fazer as coisas que derem certo. Porque se você tem recursos, se você tem gestão, e se falta vontade, não vai sair. Não tem como você deixar... E não é um problema que é resolvido da noite para o dia. Isso, você tem que ter a valorização profissional. O médico, o enfermeiro, ele tem que estar ali parado, pronto só para atender. O foco dele é o paciente. Esse é o foco dele. Ele não tem que estar preocupado se quebrou a máquina de raio-x. Quem tem que estar preocupado é a parte administrativa do hospital. Então, você tem o seguinte, você tem uma gestão hospitalar. Não tem identificação e priorização do problema. Fred, como é que você está no hospital, aí você está lá, quebra a máquina de raio-x. Ou você tira um raio-x, demora 10 dias para ficar pronto o laudo. Você quebrou a perna. Até vi no próprio DFTV, há dias atrás, uma senhora quebrou o fêmur, estava esperando uma cirurgia. E aí é o quê? Contratar mais médicos, construir mais hospitais, mais UPAs? Qual seria a fórmula mágica? Identificação e priorização dos problemas. Mas isso já tem. Os problemas já são visíveis para todos. Aí você tem que priorizá-los. Se você tem lá a senhora que está com a perna quebrada, o que está faltando? Você está faltando investimento
de recursos para as cirurgias. Você tem que diminuir o tempo das filas de cirurgia. Você diminui isso como? O que está faltando? Se a cirurgia é uma área ortopédica, eu preciso ter um pouco mais de médico na área ortopédica. Eu tenho que investir de insumos para a parte de ortopedia. Eu tenho que identificar que a máquina de raio-x está quebrada. Trocar a máquina. Por que fica a máquina? Se tem um hospital com uma máquina, quebra. Daqui a pouco eu tenho que lançar a mão de uma ambulância para levar para um hospital na outra cidade. Eu estou gastando dinheiro público para o uso da ambulância, combustível. Eu estou gastando tempo. Se eu poderia ter arrumado aquela máquina há muito tempo, por que ela não é arrumada? Cabe a quem arrumar? Aí que entra a priorização dos problemas e gestão de fiscalização e controle. Eu não posso eu trabalhar no hospital e ver a máquina de tomografia quebrada e ficar esperando, não tem recurso. Não, eu tenho que correr atrás. O que está acontecendo? A administração hospitalar é importante, ela tem que se movimentar, tem que levantar da cadeira e ir atrás. O que está acontecendo? Está quebrada a máquina por quê? E fazer essa gestão da administração hospitalar funcionar. Como eu falei, não é culpa do médico e nem culpa do enfermeiro. Ele está ali para trabalhar. Agora, a parte da administração hospitalar, ela é de suma importância. Eu tenho que identificar e priorizar o que não está acontecendo. Eu identifico, eu sei que a máquina quebrou, mas e a priorização do problema? Não está acontecendo. Candidato, vamos aproveitar para falar de mais um outro tema, né? Para que o eleitorado possa conhecer a sua posição. Vamos falar de assistência social, que hoje é um problema muito difícil. Nos últimos meses a gente tem visto filas e filas de pessoas dormindo de um dia para o outro, inclusive gente ficando 3, 4 dias na fila para conseguir agendar para depois tentar um benefício. Pessoas que estão desempregadas há muito tempo, gente que precisa de um BPC, enfim. Isso, é o auxílio emergencial. Pessoas que precisam de dinheiro, inclusive, para comer. Como é que o senhor poderia resolver isso num curto prazo? Porque não dá, a pessoa quando tem fome ela tem pressa, não dá para ficar lá esperando muito tempo. O senhor chegou, foi eleito, governador, janeiro de 2023. De novo, vamos para essa hipótese. Aí o senhor faz o quê em relação às filas do CRAS? Interoperabilidade é o quê? Se eu tenho um problema, eu identifiquei aquele problema, o que está sendo feito? Qual é a priorização que eu dei para aquele problema? Se eu vejo, o governo vai lançar um auxílio emergencial, a população está carente, está precisando desse recurso. Aonde vai bater a minha fila? Vai bater na escola? Não vai, na porta da delegacia, não vai bater no CRAS. Então eu identifico o problema, eu faço a priorização do problema e eu vou fazer o quê? O Estado não é um só para servir a comunidade? As pessoas são uma só. O Estado é um único. Não pode compartimentar. Então você tem que integrar os órgãos. Se eu tenho uma necessidade... O nosso tempo está quase acabando, eu preciso mudar de assunto. Mas aguenta aí, eu vou fazer pequenas perguntas e pequenas respostas, combinado? Pode ser, vamos lá. Antes da gente acabar. Vamos lá. Privatiza o metrô, sim ou não? Não. Tarifa técnica para as empresas, sim ou não? Tarifa técnica, não. Shopping ou feira, os dois juntos? Shopping tem o seu nicho, a feira tem o seu nicho. Mais bairros ou preservação ambiental? Preservação ambiental. Se invadir, derruba? Não. Organiza. E a última, constrói o Museu da Bíblia? Acho muito importante, porque Deus é acima de todas as coisas. Deus que controla nossas vidas. A gente está acabando hoje, candidato, esse episódio da nossa série Eleições 2022 e nesta série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Candidato Coronel Moreno, do PTB, muito obrigada pela sua presença para explicar as suas propostas ao eleitorado do Distrito Federal. E o senhor tem agora, então, 1 minuto e 30 para fazer as suas considerações finais, por favor. Tá ok. A você que está nos assistindo agora, nos ouvindo, aproveite essa oportunidade para dizer que nós temos um objetivo muito grande, que é a vontade de fazer as coisas funcionarem. Eu trabalhei 30 anos nas forças de segurança e a população sabe que a força de segurança está em todos os lugares. Nós estamos desde as áreas mais nobres às áreas mais carentes. Nós temos entrada e conhecemos tudo que a população precisa. Nós conhecemos, como profissional de segurança, tudo o que o servidor público precisa. Então, nós entendemos que hoje existe uma nova era na política, a era de resolver o problema. Não adianta falar que falta isso, falta aquilo, que eu vou construir hospital, que eu vou construir uma escola nova, se você não tem a vontade de que as coisas funcionem. Então eu digo a você que está nos ouvindo agora e que está nos assistindo. Nós viemos com uma nova proposta, uma nova política, a de resolver o problema. É assim que nós funcionamos. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença aqui no G1. Termina aqui a entrevista da série especial do G1 com o candidato ao governo do Distrito Federal pelo PTB, Coronel Moreno. Essa é a nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem você, eleitor. A íntegra desta entrevista, assim como as demais, ficarão disponíveis no G1 DF e na sua plataforma de áudio preferida.
A produção desta série é de Afonso Ferreira, Ana Vinhotti, Ana Reis, Isabela Mello e Mara Pulgis. Na direção de imagens, Franklin Gomes, e na sonoplastia, Cláudio Rubens. A editora-chefe do G1DF é Maria Helena Martinho e nosso chefe de redação é Ian Semple. A direção de jornalismo da Globo Brasília é de Luiz Ávila. Eu sou Rita Yoshimini, muito obrigada pela companhia, fico por aqui. Até mais. Eu sou Fred Ferreira, agradeço a audiência e a sua companhia. As nossas entrevistas continuam até o dia 7 de setembro. E a cobertura completa sobre as eleições você acompanha nos telejornais da Globo e no G1. Até mais.